Vamos abrir nossas Bíblias. Estamos estudando Atos. Hoje nós vamos avançar mais um pouquinho. Caminhar mais um pouco no nosso texto. Atos capítulo 11. Acharam aí? Atos 11. Hoje nós vamos olhar só 2 versículos, os versículos finais dessa perícope, que fala do crescimento da igreja ali em Antioquia. Então vamos lá. Atos 11, 25 e 26. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E, tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então aqui encerra, queridos, esse trecho, essa perícope aí que a gente já começou algumas semanas atrás, né? Queria lembrar aos irmãos as divisões do texto que a gente leu, porque foi um texto longo, um trecho grande, né, do nosso estudo. E aí, só para que a gente possa relembrar, eu vou citar aqui as divisões que nós fizemos para os irmãos. Dos versos 19 a 20, onde a gente começou, né, a perícope, a gente vê a igreja proclamando apesar da perseguição. A igreja, mesmo sendo perseguida, ela continua pregando, né, o evangelho. E nós vimos isso bem lá atrás, né? Já um bom tempo atrás. A segunda divisão está no verso 21 aí, que a igreja avança sob os cuidados ou sob a bênção do Senhor. Também já olhamos para esse texto, que foi um pouco mais curto, né? Porque um versículo apenas. Depois nós vimos a igreja é fortalecida, no 22 ao 24, na semana retrasada, né? Semana passada eu não pude estar aqui com os irmãos, mas na semana retrasada nós vimos esse ponto aí, a igreja é fortalecida, que compreendem os versículos 22 a 24. Tá? São esses 3 versículos aí, falando como que a igreja foi fortalecida ali, né? Deus derramou as bênçãos dele ali através do cuidado de Barnabé para com aquela igreja, né? E hoje, irmãos, nós vamos olhar aqui o último ponto, que é a igreja, ela é edificada sob os cuidados de líderes fiéis. Então, se você já anotou aí, deve se lembrar, né? Recordar aí a divisão. Esse é o último ponto aqui dessa perícope. A igreja é edificada sob os cuidados de líderes fiéis. Nós vimos aí, queridos, que a igreja de Jerusalém, ela enviou Barnabé para Antioquia para cuidar daqueles novos crentes ali, daquela igreja que havia se formado, e vimos também o impacto que a chegada de Barnabé causou ali na igreja de Antioquia, quando ele é enviado para auxiliar aquela igreja. Nós percebemos aí pela leitura bíblica, se os irmãos olharem aí, Lucas ele vai narrar que Barnabé chega então ali em Antioquia, ele viu a graça de Deus ali, se alegra com tudo aquilo ali, e ele exorta a igreja para que a igreja permaneça firme, perseverante, né? Firmes no Senhor. E aí a gente viu também as características ou as qualidades, os predicados aqui de Barnabé. Por que Barnabé era um homem assim ideal para aquela igreja? Havia algumas características nele que mostrava essa realidade aí da igreja ter enviado ele para lá, o próprio Senhor, né? O próprio Espírito de Deus conduzindo o seu servo para lá. Mas, imediatamente, irmãos, a esse relato de Lucas, a gente vai ver aqui o verso, então, dessa noite, que ele parte de Antioquia em direção à cidade de Tarso para procurar o Saulo, que vai voltar para a nossa historinha aqui, né? Há muito tempo que a gente deixou de ver aqui os
as ações de Saulo ou Paulo, né, que foi convertido pelo Senhor. E ele, então, percebendo, é o que nós olharemos aqui ainda no texto, ele percebendo a necessidade daquela igreja, ele, então, se dirige à cidade de Tarso em busca de Saulo para auxiliá-lo ali na igreja de Antioquia. E a gente vai ver que isso foi muito importante, né? Isso é algo muito necessário na edificação da igreja. Nós não sabemos, irmãos, quanto tempo levou isso aqui, né? Lucas ele não se preocupa aqui em fazer uma data, apresentar de forma mais exaustiva os acontecimentos, mas ele simplesmente diz que Barnabé então vai até Tarso. Provavelmente Barnabé tenha ficado ali algum tempo em Antioquia, com os líderes ali daquela igreja, auxiliando, orientando, mas dá a entender aqui que, de fato, Deus estava abençoando muito aquela igreja, naquela cidade, e a igreja estava crescendo muito ali. E Barnabé, então, percebe que há necessidade de buscar recursos, de buscar ajuda de mais um companheiro de ministério para auxiliar naquela tarefa. E aí nós vamos ver aí, irmãos, então no verso 25, que Barnabé vai em busca de Saulo. Ele vai procurar Saulo. Vamos olhar aí, é um versinho pequeno, né? E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. Só o comecinho do verso 26. É legal a gente ver isso aqui, queridos, porque a forma como que esse texto ele é escrito, o verbo que é usado aqui para buscar, a procura que Saulo fez aqui, ele apresenta uma ideia de uma busca meticulosa, de uma busca intensa, de uma busca difícil de ser realizada. Não sabemos, provavelmente, Barnabé não sabia aonde Saulo estava. Tarso também era uma cidade populosa, grande, e pelo menos aqui nós estimamos que uns 7 a 8 anos havia se passado desde que eles se separaram, né, lá de Jerusalém. Então, hoje em dia você tem muitos recursos para saber de notícia das pessoas, mas naquela época era mais difícil, né? E a ideia é que Barnabé, então, foi à procura de Saulo, e ele procurou intensamente, né? A palavra que aparece aqui dá a ideia de você procurar de cima a baixo, de baixo a cima, em todos os lugares ali. Ela é usada uma única vez por Lucas, que foi quem escreveu aqui o livro de Atos. Ele também escreve o seu evangelho. E os irmãos devem se lembrar que lá em Lucas capítulo 2, a gente vai ver aquele episódio de que Jesus ele é levado lá no templo e ele fica por lá, né? E no meio da volta, José e Maria percebem que Jesus não estava mais lá, e o que ele faz? Eles voltam procurando Jesus entre as multidões ali e tentando achá-lo de qualquer maneira, né? Então, essa é a ideia que o texto dá aqui. É de alguém que está procurando, como um pai procura de forma frenética o seu filho, buscando ali onde é que ele está, quero saber, né? De forma desesperada até, de forma enérgica, por um filho que está perdido. Então, dá para se ver aqui que Barnabé ele empenhou muito esforço aqui, dedicou muito esforço para chegar numa cidade, fazer uma viagem de aproximadamente 150 quilômetros de distância, Tarso ficava, e chegar lá ter que procurar Saulo, onde ele está, né? E a ideia é essa, que ele fica diligentemente buscando por Saulo ali, até que ele encontra e leva Saulo para Antioquia. A pergunta que fica irmãos, o que levou Barnabé a tomar essa atitude de ir buscar Saulo? Por que Barnabé faz isso, né? Qual a necessidade que Barnabé percebeu ali naquela cidade para ter que fazer uma viagem longa como essa
e chegar numa cidade e ter que ficar procurando para lá e para cá onde que está Saulo, para depois, então, trazê-lo para Antioquia. Por que Barnabé busca Saulo de forma tão insistente? Qual é a razão disso? Irmãos, provavelmente, o texto não diz nada sobre isso, mas provavelmente o que passou na cabeça de Barnabé, eu acredito, não sei se os irmãos pensam assim também, mas Barnabé, diante da dimensão do desafio que ele tinha ali em Antioquia, não dava para fazer sozinho. Não era possível ele pastorear, ensinar, trabalhar com aquela igreja com uma só frente, só ele trabalhando. Isso a gente vê aqui, queridos, até a humildade, né, de Barnabé. Embora tenha sido um homem escolhido pela igreja lá de Jerusalém, com qualificações para cuidar daquele rebanho, mas diante do desafio, o que ele percebe? Olha, a gente precisa de mais gente. A gente precisa de mais trabalhadores aqui. A gente vai ver que depois essa igreja vai ter profetas ali, mestres nessa igreja, mas até então não tinha. E Barnabé, sabendo dessa dificuldade, provavelmente ele pensou, olha, tem um homem que é a pessoa certa para me ajudar aqui. Conhecendo Saulo, né, como ele conheceu, sabendo das suas qualificações, do chamado que ele recebeu aos gentios pelo Senhor. Lembra disso? Foi chamado para isso. Eu acho que Barnabé imaginou, olha, eu tenho o nome certo aqui na minha cabeça. Ele não está aqui, mas seria muito bom que tivesse. Então, eu vou me esforçar. Ele se ausenta ali de Antioquia, provavelmente deixa a igreja ali sob os cuidados dos irmãos que já estavam lá, e ele vai nessa busca intensa por Saulo, porque reconhecia que era difícil fazer tudo aquilo ali sozinho, né? Ele reconhece aqui a necessidade de ajuda no discipulado daquelas pessoas ali em Antioquia, daquela igreja. Muitos novos convertidos, muita gente se convertendo, poucos mestres, pouca gente capacitada, havia necessidade de muito ensino e assim, os trabalhadores são poucos, né? O próprio Jesus falou isso, né? Que a gente deve rogar ao Senhor da Seara para que ele envie trabalhadores, porque serviço não falta, né, irmãos? A gente precisa de gente envolvendo aqui. Então, eu imagino que Barnabé, reconhecendo os dons que estavam presentes na vida do apóstolo Paulo, naquela época ainda Saulo, né? Um nome ainda meio apagado dentro do texto aqui, mas que veio se tornar até grande, ele reconhecendo esses dons que estavam ali no apóstolo, ele o envolve, traz ele para o ministério. Ao achá-lo, deve ter contado para ele, né, a necessidade, as dificuldades que ele estava encontrando ali em Antioquia. E o texto vai nos dizer aqui, então, gente, que quando ele o encontrou, ele o levou para Antioquia. E aí a gente vai ver o trabalho agora de consolidação daquela igreja, de edificação daquela igreja, tendo não só Barnabé como um instrumento ali de Deus, mas um outro líder aparece que é Saulo. E a partir daqui, nós veremos mais lá na frente, até que eles vão sair numa viagem missionária, né? E aí, então, o texto vai nos dizer, nessa primeira parte aí do versículo 26, que Barnabé e Saulo, eles se empenham nessa tarefa de ensinar uma numerosa multidão aí. Então, vamos ver aí mais uma vez, tendo encontrado, verso 26, só a primeira parte que a gente vai ler, né? Levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Então, trabalharam muito ali, né? Havia muito trabalho ali. O trabalho ali, pelo menos, foi de um ano registrado aqui por Lucas nesse texto. Eles trabalham duro durante todo esse tempo ensinando. A ideia aqui, queridos, é de um trabalho intenso.
um reunir-se constante, frequente, não era simplesmente uma vez ou outra reunido com a igreja, mas a ideia aqui é que diariamente, ao longo de todo um ano, eles tiveram que desempenhar essa tarefa de ensinar, né? E o interessante aqui, queridos, é que eles se dedicam fortemente, intensamente ao quê? Qual era o trabalho desses homens ali em Antioquia? O que o texto diz aí que eles fizeram? Eles ensinaram, né? Eles ensinaram. Certamente, pregação não faltava ali, as pregações estavam sendo feitas, pessoas estavam se convertendo, mas era preciso discipular essas pessoas. Era preciso ensinar essas pessoas. E ensinar, queridos, dá trabalho, né? Exige esforço, exige compromisso aqui. E a gente percebe aqui um compromisso doutrinário que esses dois homens têm. Esses homens estão preocupados com que aquela igreja ela não se desvie da mensagem do Evangelho, que ela não se perca da sã doutrina, que ela não seja levada por ensinamentos errados. Então, o trabalho que esses homens fazem ali, o compromisso deles ali, é de ensinar a comunidade da fé, é trabalhar o ensino da palavra de Deus, das doutrinas da palavra de Deus. E o que a gente percebe aqui? Que o ministério desses homens, a centralidade do ministério desses homens é o discipulado como prioridade. Ok? A gente viu aqui como o Lucas narrou o crescimento dessa igreja, as pessoas pregando e chamando e convidando e convertendo pessoas no caminho, falando de Jesus, as pessoas foram se achegando, mas pela dedicação desses homens e pelo próprio esforço de Barnabé em ir até Tarso, fazer essa viagem sem nenhuma garantia de encontrar Saulo lá, é porque ele estava vendo a necessidade de um discipulado nessa igreja. Então, eles se dedicam a isso. O ensino ali é um objetivo central desse trabalho pastoral, né? O trabalho pastoral que eles estavam exercendo ali era prioridade. A pergunta é, o que eles ensinaram ali? O que os irmãos acham que foi ensinado naquela igreja de Antioquia? O texto aqui não diz, né? Mas se nós olharmos para o trabalho missionário de Paulo e Barnabé, se nós olharmos para os textos que Paulo ele escreveu, se nós olharmos para tudo aquilo que Paulo nos deixou em cartas de ensino, nós podemos já imaginar que foi um ensino sólido, não é? Foi algo, não foi bobeirinha, né? Não foi coisa simples, mas foi um investimento numa doutrina saudável, pesada, para levar aqueles crentes ali de Antioquia a um profundo conhecimento de Deus, fazê-los compreender profundamente a mensagem do Evangelho, a quem Deus é. Lembremos, irmãos, que nós estamos tratando aqui de uma igreja gentia, que não tem nenhum contato com o Deus de Israel, com as doutrinas que já estavam presentes no Antigo Testamento, direcionadas a Israel. Eram pagãos aqui, gente que veio de tudo quanto é tipo de religião, outros sem religião e carecendo de alimento sólido. Então, eu posso imaginar, né? Paulo falando a respeito da divindade, quem Deus é, ensinando sobre os atributos de Deus, sobre o caráter de Deus, não é? São doutrinas fundamentais. Quer falar? A gente sinalizou no nosso último culto de quarta-feira, né, sobre a dificuldade de convencimento. Sabemos que é o Espírito que convence, mas sobre a dificuldade de que um judeu aceite o que ele não estava anteriormente aceitando, que Cristo era o Messias, né? Só que também não é fácil você ter que ensinar tudo, porque
como o senhor está falando aí, né? Esses judeus, eles sabem quem é Deus e conhecem as escrituras desde a infância, né? Todos eles, basicamente, eles são ensinados a... Tinha essa capacitação. E Saulo mais ainda, né? Saulo era hábil nisso, né? E os gentios não. Não conhecia nada. Conheciam o Deus de Israel. Você tinha que ensinar do zero mesmo. Do zero. Não tinha nenhum conceito de Deus, do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, quem Cristo é, quem Jesus foi, ou quem ele é, né? Nós nascemos num país cristianizado já. Então, nós já somos inseridos dentro da cultura cristã, querendo ou não, mesmo que a pessoa não abrace o cristianismo como religião, mas ela já tem as ideias, ela já tem um conceito, ela cresce com esse conceito. Agora, no mundo aqui, ninguém sabia disso. Então, é um trabalho pesado, irmãos. Mostrar como que Deus se revelou ao longo da história, como Deus criou todas as coisas, como foi a criação, as alianças de Deus, né, os pactos que Deus estabeleceu, como que o chamado de Abraão ele foi fundamental para o nascimento da nação de Israel e a bênção chegar às outras famílias da terra que agora eram gentios. Então, tudo isso teve que ser construído e dá trabalho, né? Foi assim, quase uma universidade, uma faculdade inteira condensada em um ano. Foi um trabalho muito intenso. Então, imagina quanto que esses homens se empenharam e gastaram suas vidas, seu tempo ali, nesse objetivo de ensinar mesmo, né? E isso é a vida da igreja. Qual a importância do ensino na vida da igreja, gente? Será que é importante ou não? Meu Deus do céu, né? O que acontece com uma igreja que ela não é ensinada na palavra de Deus? Que ela só vive por modismos, que ela se baseia apenas por eventos isolados acontecendo. Festividades mensal, semanal, sei lá, cada semestre. Isso não sustenta a igreja nenhuma. Isso não alimenta a igreja nenhuma. O ensino é fundamental na vida da igreja, a edificação espiritual, né? Então, a vida cristã é necessária ela precisa, né, de edificação constante, através do ensino da palavra, o ensino do evangelho. A gente precisa conhecer cada dia mais a Deus, né? E eles ensinaram bastante aqui, né? Então, um ano foi o tempo necessário aqui, pelo menos, para suprir essa necessidade imediata da igreja. E pela história a gente vê que valeu muito a pena, né? E isso impactou. Será que o ensino que Paulo e Barnabé... É interessante porque aqui ainda é Barnabé e Saulo, né? Depois vai mudar, né? Você vê que aqui Barnabé ainda tem a posição primária, né? Mas qual foi o efeito que o ensino, a dedicação de Barnabé e Saulo durante um ano naquela igreja causou? Será que teve algum impacto? Teve ou não teve? Será que teve? Teve ou não teve, irmão? Teve. A gente olhando para o texto aí, a gente percebe isso. O que diz aí o texto? Esse empenho na edificação dos crentes, no ensino, né, na regular das Escrituras, fortalecendo a vida cristã, isso teve efeito? Teve. O que o texto vai dizer na segunda metade aí, do versículo 26? Olha o que diz ali. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Olha só que legal, né? Aqui aparece o efeito, ou os efeitos, né, desse empenho. Esses efeitos se apresentam aqui no testemunho público que essa igreja dava, que os crentes davam, a ponto de serem chamados cristãos. Há um certo debate sobre a origem do termo. É inegável que o termo tenha sido estabelecido aqui em Antioquia, mas alguns ainda debatem e acreditam que esse termo cristão tenha sido usado num sentido pejorativo, de envergonhar, né? De humilhação, de zombar daqueles homens.
porque eles estavam, através do testemunho da vida deles, refletindo a imagem de quem? Do seu Senhor, do próprio Cristo. Isso aqui é legal de se ver, né? Eles foram chamados dos do caminho, eles foram chamados já aqui no livro de Atos de irmãos, eles são chamados da seita dos nazarenos, de crentes, são chamados de crentes, mas agora eles recebem o nome de quê? De cristãos. Isso é legal de se ver, né? A identidade cristã se torna visível para aqueles que estavam fora. Os de fora olhavam para aqueles e sabiam, esse aí é um cristão. Esse aí é um seguidor do Cristo, do Messias, né, do Salvador. Eles viam os discípulos como pessoas diferentes. E isso mostra o quê? Que aquele ensino que foi ministrado por Barnabé e Saulo na vida dessa igreja teve efeito. Teve um efeito muito grande, porque eles passaram agora a impactar a sociedade com um estilo de vida diferente. Então, falar, esses homens são conhecidos assim, né? Então, nós somos chamados a viver da mesma maneira, sim ou não? De maneira que a gente possa impactar, né? As pessoas que estão ao nosso redor com a nossa identidade. A identidade cristã tem que estar presente, tem que ser visível, né? A gente vai ver esse termo sendo usado de novo um pouco mais lá na frente. Um pouco não, né? Muito lá na frente. Vamos lá para Atos 26. Agripa, ele usa esse termo quando Paulo está tentando convertê-lo, né? Pregar para ele lá. Atos 26, 28. Diz assim, então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco você me convence a me tornar cristão. Vê que o Agripa agora, até Agripa já, o termo pegou mesmo, né? O nome pegou, a ponto de o próprio Agripa usar isso quando Paulo estava pregando para ele. Olha, você acha que com isso que você falou, você vai me levar também a me tornar um cristão? A resposta aqui é não, né? Agripa não queria se converter. Esse termo vai aparecer também em Pedro. Veja lá, 1 de Pedro 4,16. Diz assim, olha, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Então, muito bacana isso, né? Pedro usa também essa expressão para falar muito tempo lá na frente que nós somos assim reconhecidos como cristão, e o cristão sofre, né? Aqui ele já tinha visto essa realidade de sofrimento na vida da igreja, né? Então, essa comunidade aqui, queridos, de Antioquia, ela começou a ser conhecida como seguidores de Cristo Jesus. E aqui parece, irmãos, que já começa a existir na cabeça dos de fora uma distinção entre judaísmo e cristianismo. Ok? No início, as pessoas pensavam que era a mesma coisa, que o cristianismo, os seguidores de Jesus, a seita dos nazarenos, né? Os crentes lá, os seguidores de Jesus, eram mais uma divisão dentre tantos outros grupos que existiam dentro do judaísmo. Mas parece que a partir daqui, a igreja já começa a ser vista pelos de fora como um movimento completamente distinto do judaísmo. Essas pessoas, elas são leais a Jesus como o Senhor da vida delas, como o Messias da vida delas. Elas seguem a Jesus. Isso aqui é algo totalmente diferente. E realmente é o que a gente vai ver ao longo da história, né? Com o passar do tempo, isso foi se tornando cada vez mais claro, que o cristianismo não é judaísmo. Tanto é que
Roma passa a perseguir os cristãos, mais lá na frente. A igreja vai sofrer porque era uma religião não permitida. Ok? Até então, eles achavam que era a mesma coisa. Isso é tudo judaísmo. Assim como tinha saduceus, fariseus, né? Zelotes, enfim. Eles achavam que os seguidores de Jesus era mais um desses grupos, mais uma facção. Mas depois eles entenderam, não, isso aqui não tem nada a ver com o judaísmo. Embora Jesus seja judeu, embora os seus apóstolos sejam judeus, mas é uma realidade completamente distinta do judaísmo. É uma pena que hoje em dia a igreja, né, ela tem tomado um rumo de volta para o judaísmo, né? A gente consegue ver essa realidade presente, infelizmente, no meio evangélico, onde as pessoas elas querem voltar a serem conectadas ao judaísmo. Não faz sentido algum, né? Não tem sentido algum. Isso já foi bem definido no próprio conceito aqui da formação da igreja. Então, gente, na próxima semana, nós vamos continuar aqui o nosso texto, já dentro de uma outra realidade, ok? A gente vai começar a ver algumas dificuldades surgindo para a igreja a partir do próximo parágrafo, da próxima perícope. E nós olharemos para isso na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir e nos der essa condição aqui. Agora, o que nós podemos tirar desse ensinamento aqui do texto de hoje? Quando a gente olha para um texto como esse, o que a gente aprende aqui? Bem, eu disse para os irmãos, uma das coisas que a gente consegue perceber logo é a necessidade imensa que a igreja tem de pessoas para trabalhar no serviço do rei. Não é verdade? A igreja sempre, por mais que a igreja seja uma igreja pequena, mas ela sempre vai carecer de pessoas para pastoreá-la, para cuidar dela, para liderá-la e ajudar os irmãos no crescimento. E a gente vê aqui também como é importante, por mais capazes que sejamos, ou qualificados que sejamos, e estabelecidos por Deus para uma função, como é importante nós sermos humildes para entendermos as nossas limitações. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, de fé, foi o homem ideal para aquela igreja, mas ele, num determinado momento, ele viu, olha, eu sozinho não dou conta. Essa igreja precisa mais daquilo que eu posso dar, do que eu posso oferecer. Então, eu vou buscar ajuda em Saulo. E ele foi, né? Fez essa viagem e humildemente foi lá e trouxe, empenhou seus esforços para trazer pessoas para ajudá-lo no trabalho cristão. E percebemos aqui também como é importante, queridos, uma igreja ter bons líderes fiéis comprometidos com a palavra de Deus, e como é importante a igreja ela ser ministrada na palavra do Senhor, ela ser fundamentada na palavra de Deus, no estudo da palavra, no conhecimento da palavra, no ensinamento da palavra, para que ela possa se fortalecer. A única maneira de uma igreja se tornar forte não é simplesmente ela tendo números. O crescimento é extremamente importante, mas uma igreja imensamente grande, mas sem uma base forte, ela vai perecer. Ela não vai subsistir. Por isso que, embora sendo uma igreja grande mesmo, não sabemos o número de cristãos ali, mas provavelmente era um número bem grande, mas era uma igreja que estava carente de robustez espiritual, de solidez, de ensino. E Paulo e Barnabé se empenharam todos os dias, durante um ano, para fortalecer essa igreja. Como é importante o estudo na vida da igreja. Como é importante a igreja conhecer a palavra. Como é importante o papel do ensino na vida da igreja. Que nós não desprezemos essas coisas, irmãos, né? Que nos dediquemos a essas coisas. Se Deus te chamou para ensinar, então se aplique a aprender cada vez mais e se dedicar a isso. E você que
não ensina, mas é ensinado, então aplique-se a ouvir e aprender e a estudar, a crescer na sua vida espiritual, sempre que você tiver uma oportunidade de aprender um pouco mais a respeito do Senhor. Que Deus possa nos ajudar, de maneira que a nossa igreja seja fortalecida, como foi fortalecida a igreja de Antioquia, através desses líderes empenhados no ensino da palavra de Deus. Assim como ela cresceu e foi edificada, fortalecida, que nós também possamos experimentar essa firmeza aqui na nossa congregação. Amém? Vamos orar então? Pedir que Deus nos abençoe e edifique a nossa vida.